Muito bem-vindos a todos vocês. Gostaria de dar as boas-vindas nesse episódio mais do que especial, por diversos motivos. O primeiro deles, a nossa convidada de hoje vai trazer um assunto maravilhoso que tem tudo a ver com o canal da nossa cidade modelo, com qualidade de vida. O outro motivo muito importante é que nós estamos num lugar que é paradisíaco, que é a nossa cidade de Garopaba, num dia maravilhoso de inverno, com vento sul, o mar azul. A gente está exatamente ao lado da igreja São Joaquim, com uma vista maravilhosa. Depois eu vou mostrar para vocês aqui da janela. Então, além de a gente estar num ambiente super decorado com essas fotos maravilhosas, com essas artes aqui, a gente está com uma vista e com um silêncio que só o inverno de Garopaba tem. Então, está sendo muito especial por todos esses motivos. Quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, uma convidada muito especial, a arquiteta Ana Paula Wolff. Ela é especialista em urbanismo, que é o assunto core do nosso canal, e ela fez um trabalho sobre gentrificação no centro histórico aqui de Garopaba. Então, hoje a gente vai poder conversar e analisar como funciona essa questão do patrimônio histórico da nossa cidade, quais são os fatores envolvidos, enfim, a gente vai ter uma conversa muito boa. Muito obrigada. Muito obrigado por ter aceito esse convite, Ana Paula, e seja muito bem-vinda no nosso canal. Muito obrigado por me receber nesse ambiente aqui maravilhoso, nesse cenário maravilhoso. Eu gostaria que tu contasse para a gente, primeiro, como que foi essa tua decisão de fazer um trabalho específico da gentrificação aqui no Centro Histórico de Garopaba e essa paixão por urbanismo, de onde é que veio? A minha história em Garopaba começa a partir dos meus avós, Teresa e Manfredo Ibner, que vieram na década de 60 como turistas. Então, eles chamavam os veranistas, que iam embora em março e voltavam em novembro, dezembro, para passar esses meses. E era uma experiência turística bem pitoresca, bem inserida na comunidade de Garopaba. Então, o meu avô trouxe para a nossa família as lições, as vivências e a experiência desse povo, dessa cidade, que tem muita cultura, muita sabedoria. E nas atuais transformações da cidade, eu, na minha profissão, escolhi o Centro Histórico de Garopaba para discorrer um pouco das transformações que eu, na minha geração, venho vivendo, e o meu avô, na sabedoria dele, já vinha antecipando. Então, essas mudanças do espaço construído e do espaço ocupado já era uma visão que ele tinha como militar, de estratégia, de ocupação, de segurança, de abrigo e de fornecimento de insumos, enfim, alimentação, água, energia. Então, tudo era uma visão que ele trazia para dentro de casa e que a gente acabou se sentindo parte e discutindo as questões de Garopaba dentro da nossa casa. E hoje, através do comércio, do empreendedorismo e da minha pequena produção acadêmica, eu trago aqui à luz as questões da transformação do Centro Histórico de Garopaba. Pô, excelente. Eu tenho um carinho muito especial por ter conhecido, né, o seu avô. Manfredo, seu avô, e a Teca, sua avó. Não sabia até hoje o nome dela. Teresa. E eles realmente participaram não só como veranistas, mas também através dessas imagens maravilhosas que seu Verdade. avô... Meu avô era fotógrafo amador. Então, numa Perfeito. época antes da fotografia digital, ele era um entusiasta da fotografia analógica. Então, todo esse processo de captar a imagem e de revelar era um hobby que virou também uma renda extra e uma paixão que ele trouxe para Garopaba e construiu, então, vínculos com pessoas através da fotografia. E um dos exemplos que eu tenho, que eu vivo aqui na Casa do Padre, no restaurante, são pessoas locais que veem seus antepassados nas fotografias do meu avô. Então é muito emocionante compartilhar assim um neto ou um bisneto que tem nenhum ou poucos registros dos seus antepassados devido à limitação tecnológica, se enxergar e se projetar nessas fotos do meu avô. Então é uma emoção mais do que uma satisfação, enfim, como empreendedora, como pessoa, como cidadã de Garopaba.
que legal, Ana. E uma das coisas que eu vejo, né, as pessoas vendo a sua família e a sua cidade como ela era, conseguem entender melhor, né, as decisões que foram tomadas para moldar essa cidade como ela é hoje. Né? Então a Exato. gente tem que ter essa referência para conseguir entender a origem do que nós temos hoje. Então eu gostaria de te perguntar, para você comentar para nós, a importância da preservação do patrimônio histórico arquitetônico, né? Então, Certo, qual certo. que é a importância para a cidade e para os cidadãos que vivem e que visitam essa cidade? O patrimônio histórico, hoje já é discutido como material e imaterial. A arquitetura está dentro do edificado, do materializado. Mas junto das edificações, muitas vezes vem heranças históricas de costumes, de hábitos, culturas, muitas vezes religião, como por exemplo a nossa igreja católica. E essas atividades hoje em dia são consideradas patrimônio histórico, sim, porém entra na pasta do patrimônio histórico imaterial. E Garopaba, dentro da sua história de colonização açoriana, até anterior disso, a indígena, Claro. que povoava aqui o nosso litoral, vem se sobrepondo camadas históricas onde muitas vezes coloca no esquecimento capítulos anteriores da nossa chegada aqui. Claro. Então, a importância desse registro histórico e materializado nos traz a nossa sensação de identidade, nossa sensação de comunidade e também promove o nosso desenvolvimento como um coletivo, lembrando do que passou e visando então o nosso futuro do desenvolvimento urbano. Eu escolhi estudar e me especializar especificamente no quarteirão dos ranchos de pesca do Centro Histórico, Tá. pela sua singeleza material. Então, acredito que os ranchos de madeira são muito suscetíveis a serem destruídos por questões naturais e também pela especulação imobiliária, visto que é um terreno com vista para o mar, numa localidade central. Então, a nossa aceleração imobiliária em Garopaba e supervalorização faz com que o rancho, como edificação de serviço, corra o risco de ser substituído por uma edificação de permanência temporária, como os aluguéis sazonais e, por exemplo, Airbnbs. Entendi. Então, a minha Entendi. intenção é costurar as nossas realidades de quem usa o rancho de pesca e quem usa o rancho como um cenário para o seu turismo, para o seu registro no consumo da cidade como um cenário a ser reproduzido, a ser publicado, enfim. Entendi. Só para botar em contexto, para aqueles que não vieram ainda em Garopaba, estão todos convidados para De vir fato, aqui vamos situar, né? conhecer essa maravilha de lugar. Nós temos muitas praias e a praia que dá nome à cidade, a Praia de Garopaba. No canto sul, próximo à Ponta da Vigia, nós temos uma quadra inteira comprida, cheia de ranchos de pescador, de madeira, né? Então, é onde se guardam os barcos utilizados para pesca e alguns já têm outras utilizações, né, que a Ana Paula vai entrar mais a fundo. Então, é uma área que realmente, para as pessoas que conhecem desde os anos 50, não mudou muito, né? Não. Tem Ela é o essa mesma nosso característica, cartão postal. o nosso cartão postal. Então, essa para dar esse contexto. Aí eu gostaria de entender, porque como não especialista nessa área, né, eu vejo que uma das estratégias que, no meu ponto de vista, né, tem funcionado muitas vezes é a utilização de uma estrutura histórica para não mais como a função que ela tinha originalmente, Exato. como uma outra função, mas preservando aquele aspecto, aquela materialidade, enfim. Eu não sei se, nesse caso, nos barracos de pesca se aplica isso, como que você vê essa questão, né? Qual que seria a estratégia para a gente utilizar? Eu acredito que a pesca artesanal é parte do nosso patrimônio imaterial.
Então, por mais que não Claro. seja a atividade econômica principal da cidade, então essa substituição da pesca artesanal pelo comércio e pelo turismo tem gerado alguns conflitos nessa área, visto que a pesca não sustenta mais essa cidade na sua totalidade. Então, além de ser sazonal, tem também a questão da diminuição da oferta de matéria-prima e de mão de obra. Então, o pescador e o peixe também estão num declínio de expressividade dentro da economia. Porém, eu acredito que não deva ser diminuído com expressividade de valor cultural. Perfeito. Claro, é algo que está no nome da nossa cidade, né? Enseada de barco, enfim. E em Garampaba, em Tupi-Guarani, me corrige, significa Enseada isso, né? de barcos, Enseada de exato. barco. Então, está desde a nossa origem, da nossa fundação. E, claro, tendo esse valor cultural, a perda disso seria uma perda inestimável para a nossa correlação com a nossa própria história. A nossa história com a nossa cidade, né? E uma das coisas, fazendo um gancho aqui, que eu aprendi nesses estudos que estou fazendo agora sobre urbanismo, que um elemento urbanístico que tem relação com a história do local, né, que tem harmonia com a história do local, ele acaba naturalmente fazendo com que a percepção daquele local seja mais bonita, né? Então, não só características físicas da construção fazem com que ela seja percebida como bonita. Uma construção histórica, pelo seu valor e importância histórico, é percebido como agradável, como bonito, como enriquecedor naquele contexto. Concordo. Então, essa região que você escolheu para fazer o estudo, realmente, ela é densa nesse tipo de edificação. E no início da vinda, da invasão turística, anos 50, 60, a praça e a praia viviam o conflito do pescador que ia trabalhar e do veranista que vinha curtir o seu lazer. Então, esse cenário, esse palco, é fruto ainda até hoje de muitos conflitos, de muitos desafios. O surfista e o pescador, o turista e o local. Então, essa dinâmica, às vezes conflituosa, mas muitas vezes também produtiva, ela acontece na praia, ela acontece aqui na pracinha, onde se limpam as redes de pesca, que dá mau cheiro, daí o turista não gosta. E daí, Mas é tradição, a tradição. O valor tradicional está ali, ou né? até na praia, que o pescador vai com a sua camisa social, essa calça caque, e o turista está de sunga, jogando frescobol, e o pescador está no seu ofício. Chapeuzinho, O chapéu é um ofício que eu respeito muito, porque é um trabalho duro, um trabalho de muito conhecimento, tanto técnico quanto da natureza. E o veranista tá curtindo, tá tomando um coco, tá de biquíni, de sunga. Agora você me fez lembrar de uma coisa, esse conhecimento prático da natureza é algo impressionante, né? Que eles têm um conhecimento a respeito do clima, a respeito de onde está o cardume e como cercar ele, e são coisas que, para uma pessoa com um conhecimento básico, parece algo impossível. Se você ficar parado numa pedra olhando para descobrir onde é que está o cardume a 1 quilômetro de distância, vai ser muito difícil fazer essa tarefa, né? E saber se vai virar o tempo, se não vai, se dá para entrar com a embarcação. Esse patrimônio imaterial é, sem dúvida, riquíssimo, né? Então, e acredito que a cidade, tanto a gestão pública quanto a iniciativa privada, os empreendedores, os empresários, devem acolher esse grupo de pescadores. Talvez hoje, na nossa situação, estamos um pouco não atualizados nas tendências de pesca turística, pesca artesanal. Então, trazer novidades para que esse grupo possa também vender o seu peixe para o turista que às vezes não gosta de peixe, mas gosta de passear de barco. Às vezes não gosta de passear de barco porque enjoa, mas quer entender a diferença entre os peixes, ou quer entender como funcionam
Como preparar, como limpar. A própria rede em si e como cuidar dos equipamentos, a cena náutica, a cena da pesca, tem aí um potencial para que a gente coloque aqui no nosso centro histórico uma atividade condizente com o tamanho que Garopaba está hoje, tanto na questão geográfica quanto populacional. Sim, sim, Muito importante termos essa raiz histórica parte do nosso bairro. Então, acredito que cada vez mais está vindo aqui para o Cantinho Sul e o pescador está se resignando aos ranchos aqui e alguns poucos em outras praias, para que ganhe, então, um movimento expressivo e com condições de se manter independente das gestões políticas ou das gestões da associação de pesca. Entendi. Sim, sim. O que eu estou entendendo aqui e está surgindo é como trazer a relevância que a gente já, né, constatou, essa relevância histórica, mas fazer ela ter mais relevância não só histórica, mas também turística em outras áreas que ela tem muito potencial. Exato. E hoje em dia não está sendo explorado. E com essa relevância em outras áreas vindo à tona, a gente consiga ter mais força de preservar isso, né? Exato. E essa força hoje, na nossa realidade, acredito ser o capital. Então, precisa ter dinheiro para que a comunidade aqui do Centro Histórico Pesqueira viabilize projetos que coloquem esses ranchos e esse cenário da pesca atrativo para o turista. O que eu percebo hoje em Garopaba é uma seleção, não sei se é aleatório, não sei se é ideal de algum gestor, mas algumas edificações que poderiam ser patrimônio histórico são excluídas e outras são selecionadas para serem preservadas. Então, quem faz essa seleção? Seria o empreendedor, seria o gestor público, seria o turista? Sim. Então, por que algumas edificações a gente coloca abaixo e coloca uma outra edificação que cabe mais gente, que seja mais moderna, e outras históricas são mantidas e são preservadas? Então, o que segura essa nossa história material? Claro. Essa nossa discussão entre nós pode ter um resultado, mas entre toda a comunidade pode ter outro. E as tendências mais modernas do urbanismo dizem que as soluções que melhor se consolidam são as que a maioria decidiu. E não um arquiteto ou um urbanista, por mais qualificado que seja, ele não é a voz de uma comunidade, ele é um técnico muito bem capacitado, mas às vezes não sabe muito bem o que a comunidade quer. Claro, mas também para a comunidade querer ou criar um carinho maior, esse trabalho de valorização, de exposição, vou usar aqui um termo meio batido, mas de marketing dessa prática, né, vai fazer com que as pessoas muitas vezes direcionem os olhos para algo que elas não percebiam ou tinham como a parte do dia a dia. Todo ano a gente vê a pesca da tainha, vê que o pessoal limpa os peixes ali. Exato. E acha que aquilo ali é uma coisa que vai estar ali para sempre, talvez, mas não precisa nem dar essa importância, dar esse valor, essa valorização. E nem explora isso de forma, né, comercial, turística. Hoje a cidade, ela é um produto de consumo. Sim. Então, quando eu publico na minha rede social que eu estou, por exemplo, em Garopaba, eu publico o nosso cartão postal, a igrejinha, eu publico uma onda de surf, eu publico a Surfland, também. eu publico negócios que são expressivos. Então, esse consumo da cidade como produto, nós temos que assimilar que é uma realidade e não idealizar uma história ou um cenário que não vai ser consumido, porque hoje o que sustenta é essa troca entre o turista, entre o nativo, entre o local, para que se sustente financeiramente a edificação, o patrimônio
material. Claro. E eu acho que, dentre todos os atrativos que uma cidade pode ter, alguns podem ser construídos e criados do zero hoje, mas poucas cidades têm esse privilégio de ter algo que, com uma polida e uma trabalhada, Exato. vão trazer tanta bagagem histórica e tanta coerência com todo lugar quanto o que a gente tem aqui. Então, Exato. isso vai trazer um diferencial enorme se comparado a um atrativo bonito, enfim, né, mais novo, né? Então, eu acho que a gente tem um potencial enorme aqui na nossa cidade. Quais são os maiores desafios, Ana Paula, para essa preservação? Você já mencionou a questão econômica, Certo. a questão do interesse imobiliário pela localização, mas talvez até expandindo para o nosso centro histórico geral, quais são os caminhos que a gente tem mais desafios aí a trilhar para conseguir chegar à preservação desse patrimônio? Eu acredito que Garopaba já está um passo à frente na articulação dos seus cidadãos com a gestão pública. Então, nós, por sermos uma cidade ainda pequena, temos um grupo unido de empresários, de moradores, através de associações, através de representantes locais, onde a gente consegue falar com a gestão pública as nossas necessidades. Então, o principal desafio é articular os grupos ou de bairros ou de interesses econômicos, atividades, para levar suas demandas aos gestores públicos e, por sua vez, a gestão pública canalizar os recursos de uma forma democrática. Então, esse é o maior desafio, a gente fazer uma jornada de comunicação e de síntese das demandas do coletivo e materializar através do recurso público ou da participação público-privada. Entendi, claro. O caminho, né, eu acredito que realmente seja o poder público apoiar, mas realmente que seja algo que a comunidade de empresários consiga abraçar e que seja economicamente sustentável. Se a gente conseguir Exato. isso, Uma vez que vai o ser público natural. abraçou e a gestão pública assumiu, a gente consegue articular com órgãos ambientais, com secretarias de planejamento, com associações locais. Então, a gente tem uma causa bem fundada que, apesar dos desafios que sempre acontecem, nós conseguiremos, visando um projeto maior, transpor essas pequenas pedras no caminho que acontece. E agora me veio à mente outra questão, né, que você mencionou. Essa bagagem cultural, ela é de origem açoriana, ela é de origem, Exato. né, que foi a colonização que primeiro veio aqui para Garopaba. Antes da colonização, nós tínhamos os índios e nós temos sítios arqueológicos, alguns, né, a maioria preservado de certa forma, mas talvez pouco explorados, com potencial a ser talvez sinalizados, né? Às vezes estamos passando por sambaquis, passando por antigos assentamentos indígenas e não sabemos. Exatamente. E tem outro elemento também, vem várias reflexões na nossa conversa aqui. Eu acho que os engenhos de farinha já tem, acho que 50 e poucos catalogados aqui em Garopaba. Alguns já estão abrindo para turistas, mas o próprio engenho de farinha ele usa a mandioca, que é um alimento de origem indígena. De fato, né? Os engenhos de farinha também eram objeto de fotografia e de estudo do meu avô Manfredo. Então, a cultura do manejo da mandioca até virar farinha, para o meu avô, que veio do sul, era algo deslumbrante. Como cada pessoa tem o seu papel, como cada mão, essa é da mandioca limpa, essa é da mandioca suja, daí aquele é o boi de estimação que gira o engenho, é toda uma cultura e um acontecimento familiar e comunidade que unia e ainda une muitas famílias, muitas pessoas. É maravilhoso. Para quem nunca teve essa experiência, quando vierem para Garopaba, ou se são de Garopaba, tem que ir em alguma oportunidade, né, numa época onde eles estão preparando a farinha, porque além da farinha eles acabam preparando o biju, tapioca. Enfim, vai ter o boi rodando lá em alguns dos engenhos. É todo um evento, sai todo mundo, parece que nevou, tá todo mundo com bigodinho branco, cabelinho branco, assim.
Então, é algo fascinante que por muito tempo a gente não dava muito valor. Ah, isso produz umas coisas que a gente consome aqui, beleza? A gente compra a farinha. Mas hoje em dia, com toda essa questão talvez até das mídias sociais, a gente começou a dar valor para as coisas que são diferentes. E isso Que tem, são... né, é muito diferente no nosso dia a dia, numa fábrica convencional, e tem muito valor cultural, histórico, junto, né, nesse É o processo. patrimônio É imaterial um patrimônio imaterial. de Garopaba, a Exatamente, cultura dos exatamente. engenhos de farinha. Algo muito legal também que vão vindo várias ideias, né? Garopaba agora tem desfile de carro de boi. Não agora, né? Já há alguns anos. Exato. Porque era uma coisa que eu tinha esse receio. Digo, na minha rua, eu moro em Garopaba, então na minha rua, ali no Village, volta e meia passava um carro de boi. Cada vez passava menos e menos, aí calçaram. Agora eu ouço um carro de boi a cada 6 meses, talvez, É passando um na rua. ruído bem Dá um ruído para característico, ouvir de né? longe, parece que é uma sirene vindo de longe, né? Mas eu tinha esse receio. E aí, graças à iniciativa, não sei exatamente quando que foi tomada essa iniciativa, tem um desfile de carro de boi e tem gente que prepara as suas juntas, né? Exatamente para esse desfile, né? Bem cuidadas, enfim. Então, existem muitas formas de tornar algo tradicional, histórico, em algo que toda a comunidade, mesmo quem não tinha visto essa tradição, né? Que chegou, sei lá, veio morar aqui em Garopaba há 5, 10 anos, que não vivenciou isso, ainda ter esse gostinho dessa nossa cultura, né? Então, eu acho isso fantástico. E eu queria pegar esse gancho e te perguntar, né, quais são os benefícios para o ser humano da preservação, o ser humano no sentido da qualidade de vida, do que Certo, ele sente, né, ao viver num lugar onde há preservação de elementos como esse, materiais e imateriais, né? certo, certo. A nossa percepção de qualidade de vida, ela é permeada primeiramente pelo atendimento das nossas necessidades básicas. Então, aqui em Garopaba, a gente tem recursos hídricos, recursos elétricos, ainda falta o saneamento básico Sim, e muito bom estamos ponto. nessa discussão buscando a nossa qualidade de vida também nesse sentido, mas a nossa vivência aqui, além da segurança, ela traz essa paz de termos as nossas necessidades atendidas e termos uma comunidade que se conhece, que é unida. E o Sim, patrimônio histórico material, a nossa igreja, a nossa praça, ela gera pontos de encontro. Então, nesses lugares de socialização que a gente encontra o nosso vizinho, o nosso padeiro, o nosso, enfim, colega, o colega né? que pode criar um relacionamento de qualidade. Então, hoje nós viemos para Garopaba, eu digo como gaúcha que veio morar aqui em busca dessa qualidade de vida, que o ambiente urbano que a gente chama a selva de pedra não oferece. A gente não conhece mais o vizinho, a Claro, gente não conhece mais quem nos atende no mercado, a gente passa horas numa sala, num escritório ou num carro por claro, questões de mobilidade urbana, mobilidade também entre cidades. E essa pressão constante e esse isolamento constante decai expressivamente a qualidade de vida. claro. Então, Garopaba tem alguns pontos a melhorar, mas eu, como moradora, digo que aqui tem tudo. Né? Temos também a prosperidade econômica, que vem não só em Garopaba, mas todo o estado de Santa Catarina, Sim, vem liderando esses índices de desenvolvimento econômico. Então, nós somos parte de um movimento próspero, onde o cidadão se sente bem, se sente seguro, se sente amparado. E conforme a gestão pública está percebendo isso, estamos vendo e vivendo os investimentos na cidade. O desafio desses investimentos na qualidade de vida é redirecionar esse ganho, redirecionar essa mais-valia para a população de novo, porque isso é fruto de um investimento coletivo.
Então, a partir do momento que uma cidade prospera, eu, como urbanista, acredito que esses investimentos e esses retornos sejam recolocados na cidade, a partir de infraestrutura, de equipamentos urbanos e também de preservação dos sítios históricos. Claro, tudo isso faz com que a gente consiga desenvolver, mantendo aquilo que tem valor e agregando ao que tem valor da nossa cidade para Sim, continuar com a qualidade de vida, que eu acho que é o maior diferencial da nossa cidade, né? porque já tivemos exemplos no passado de cidades, por exemplo, na época da nossa expansão industrial, cidades inteiras que foram montadas para atender a mão de obra de uma determinada indústria, uma empresa ou um segmento todo. E quando essa indústria não corresponde mais por questões econômicas, políticas ou até por mudanças de perfil de consumo, toda a cidade sofre por falta de gestão estratégica, caso a cidade que hoje arrecada muito não tenha mais os seus recursos financeiros. Então, essa sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental também permeia o mantenimento dos nossos sítios históricos, que são parte, então, da infraestrutura urbana. Claro, excelente. É algo com muitas variáveis, né? Mas a gente com uma boa É bem gestão, com uma boa particular que cada participação, cidade é uma cidade. claro, Então, aqui temos uma atividade econômica que tem em outras praias, mas só aqui temos essa geografia, essa configuração espacial. Só aqui tivemos alguns acontecimentos da história que fizeram Garopaba tão particular. claro, muito legal. E das questões que fazem uma cidade especial, nós temos muitas, claro, tem pessoas que acabam se acostumando, né, com pouco contato social numa cidade grande, talvez até valorizem isso durante parte da sua vida ou parte do seu ano, Certo? mas o ser humano, estudos, né, exaustivamente comprovam que o contato social é algo muito importante. Então, como você falou, ambientes que favorecem, né, que catalisam o contato humano, uma boa praça, um lugar com uma vista bonita que as pessoas podem ir de tarde com a sua família, enfim, fazem com que tenha mais convívio social, as pessoas encontrem seus amigos, façam novos amigos, né, desfrutem da sua vida né, e o contato da natureza por si só também já traz benefícios ao ser humano, né? De fato. Então, tudo isso tem que ser preservado, fomentado, com muita participação da comunidade, né? Para fazer com que isso seja democrático. Fazer isso. Esse é um dos desafios que pontuamos. Como a comunidade pode participar? Claro. Quais são os canais de comunicação com o gestor público? Claro. E quais são as atribuições desse representante da comunidade? Então, essa síntese entre moradores, entre associados, entre empresários ou entre funcionários, que é um desafio também nosso como pessoa, né? Uma responsabilidade nossa. Uma responsabilidade Exatamente. nossa de sermos adultos, então, articulados para conseguirmos nos Exatamente. expressar, conseguirmos ouvir posições contrárias, mediar e achar um meio termo, claro, para levar então para o nosso gestor ou para os gestores para as executar nossas intenções. a coisa certa, claro, exatamente. É uma coisa muito importante, né? Cada cidadão ter esse senso de responsabilidade, participar, seja de uma associação de bairro, seja uma associação de alguma indústria em específico, para ter a sua voz e ouvir, fazer essa mediação em grupos menores e conseguir trazer isso para o grande público, digamos assim, a nossa cidade. Exato, então é muito exato. importante. E ainda sobre nossa articulação como pessoas, né? Hoje é a pesca artesanal que está sofrendo com o declínio da mão de obra e da natureza, né, do peixe. E nós estamos advogando, então, nessa causa, discutindo, nos apropriando,
E vivendo isso, porque hoje estamos então em época da tainha, não pode Sim. surfar na praia, então temos essa realidade de compatibilizar. Mas e um outro dia, qual vai ser o grupo que vai estar em risco ou que vai estar numa situação Claro, de desaparecimento? claro, Se claro, for de alguém da minha família, se for o meu. claro. Então, essa união de nós como cidadãos vendo um grupo que eu não pertenço, eu não sou pescadora. Sim, Eu gosto de tainha, mas eu não tenho embarcação. claro. Mas e se um dia for eu Teu nicho. Exato. como empreendedora que Claro, estiver claro, sofrendo claro. uma pressão econômica ou política, quem vai estar comigo? Então, por isso que acho importante articularmos todos Claro. nesse sentido de coletivo. Sim, sim. Sim, uma empatia uma forma de apoiar, ainda mais tendo todo esse potencial, né? Então, se você for puramente do ponto de vista econômico e que tem que dar resultado econômico, tá aí um setor que pode ser muito explorado, que está sendo pouco explorado, Sim, né? sim, Então, a se cena for, marítima, náutica, de pesca esportiva, de pesca artesanal, tudo é muito interessante claro, e tudo é muito monetizável. sim, Então, sim, sim. falando em termos financeiros, é possível cobrar do turista ou do cliente para a gente fazer, então, uma tainha na telha, Exato, né? exato, Fazer uma experiência pitoresca que hoje tem muita demanda. claro. E outra coisa que me veio à mente também, você falou que essa região ali onde estão os barracos dos pescadores, muitos estão usando para Airbnb. O Airbnb, para quem não conhece, ele também tem experience. Exato, é. Então, você pode usar não só Airbnb, mas outras plataformas e outras agências de turismo para experimentar, convidar turistas para experiências de fazer uma pesca junto com um pescador artesanal, entender como é que funciona a tecer a rede dele ou Exato. consertar uma rede, Limpar o peixe. limpar o peixe. É, uma ideia que eu tive também há um tempo atrás, indo lá para o Macacu, que a gente tem aquela lagoa, a pesca de noite ali deve ser uma coisa interessante, né? Verdade, a pesca de De siri siri, de então, noite pô, você é. vai lá com a sua família, 13 pessoas, um pescador com um botezinho, vão lá e passam 2 horas para pegar siri e entender como é que funciona Eu isso. iria. Seria algo muito Achei bem interessante, interessante, né? é. Então, tem potencial. A gente tem que usar a criatividade e essa união da comunidade para fazer isso, né, E da a melhor forma hora possível. é agora, porque a gente já vê uma transformação expressiva nas fachadas, na volumetria, no tamanho das edificações. Então, não é porque é permitido que eu acho que a gente deva Claro, sim, edificar ali apartamentos. Então, claro. hoje o nosso zoneamento, nosso plano diretor permite algumas alterações, mas ele ainda defende que o barracão de pesca seja usado por embarcação. Então, o plano diretor de Garopaba tem essa abordagem de preservar a atividade de pesca, porém ela não dá ferramentas para que essa edificação seja preservada ou seja readequada para as novas necessidades. Claro, se sustente no Exato, ponto de exato. vista econômico, eu imagino, mais que nada, né? Claro, claro, claro. A gente tem um exemplo de uma cidade no Rio de Janeiro chamada Paraty. Paraty é muito maior em escala assim, de centro histórico com edificações. Então hoje aqui a gente tem 2, 3 quadras, Paraty tem dezenas. Então essa abordagem desse centro que resolveu, então, numa medida até eu acho que radical, investir na história como produto a ser consumido, teve bastante sucesso. Acredito que teve conflitos, mas uma vez que a história e as edificações viraram o foco principal da cidade, outras atividades comerciais e turísticas foram aflorando a partir desse interesse em preservar, mas sem engessar a atividade comercial. Excelente, excelente. A gente tem a cena náutica, a gente tem em Paraty um festival literário
A gente tem pesquisa no âmbito marinho e de navegações. Temos o escritor, o Amir Klink, que tem uma base náutica em Olha, Paraty. sim. Então, Nosso recordista. é uma temática que a cidade escolheu por ter ali no seu coração as edificações e mergulhou fundo. Então, vamos preservar Paraty, vamos fazer Paraty acontecer. E, por outro lado, aqui em Santa Catarina, a gente teve Balneário Camboriú, que decidiu investir num público de alto padrão de consumo e também de tecnologia construtiva. Também, claro. Então, Referência mundial, né? essa Nesse escolha foi consciente, foi planejada e hoje estamos vivendo o boom que é Claro. o Balneário Camboriú e arredores. Então, acabou respingando, refletindo nas cidades no seu entorno. Claro. Para adequar, então, as suas diretrizes de crescimento a esse conceito. Claro. Partiu de um entendimento, de uma união de visão da comunidade e eles acertaram qual que era o objetivo deles, tanto em Paraty quanto em Balneário. E voltando para até a minha pergunta que eu anotei por último, é exatamente um exemplo de sucesso que você já trouxe, então eu trouxe foi dois excelente. para a gente refletir que não tem receita certa, Tá. não tem uma norma Claro. de uma cidade preservada que vai fazer sucesso e uma cidade que é preservada que vai cair no esquecimento. Então, é um conjunto de ações, mas principalmente da parte da gestão pública, em parceria com a iniciativa privada, de quais são as demandas e quais são os principais anseios da sua população. Paraty, voltando para essa cidade, ela não se limita ao centro histórico, ela tem áreas da sua cidade onde tem mansões, né, de gente famosa do Brasil inteiro e do mundo, mas tem preservada esse centro histórico que é o cartão postal, enfim, é o que traz o turista que vai visitar, que não tem residência. Então, existe como conciliar essas duas coisas. A gente tem esse mesmo potencial aqui em Garopaba, a gente tem feito isso, né? De ter acho que não. Não? Eu acho que se puder construir uma mansão aqui, vai ser feito. Entendi, A gente tem que ter um pouco mais, talvez, de firmeza nas questões de zoneamento. Claro, isso eu digo, conciliar na mesma cidade, mas em zonas separadas. Né? Bem observado. É isso. Tem uma zona que as pessoas vêm visitar, encher os olhos, que é maravilhosa, que é o centro histórico, rico materialmente e imaterialmente. E tem outras regiões ao redor que as pessoas podem escolher o seu estilo de casa, enfim, ter mais liberdade arquitetônica. Mas realmente as outras casas e as outras regiões acabam se beneficiando desse centro histórico bonito como ele é, que atrai e faz a cidade ser mais bonita e mais rica, né? Então... Mas agora trazendo um exemplo do meu dia a dia aqui, empreendendo e frequentando o centro histórico, a gente tem acompanhado um grande número. Eu, inclusive, como arquiteta, tenho acompanhado obras no Morro da Vigia, que são obras de escala que talvez não tenha visto antes em Garopaba. Sim. Que são de arquitetura de qualidade, de materiais de qualidade, são assim um novo capítulo, talvez, na construção civil de Garopaba, mas todo o caminhão de concreto passa pela rua de paralelepípedo, feita em 1800 e pouco. Lá vai Pedrinha, sim. Então, esse paradoxo entre o desenvolvimento devido à localização e ao charme de Garopaba, com todo o material de construção e toda a logística dos insumos da obra passando pela nossa rua recém-reformada para manter características históricas. Então, eu me preocupo em quanto que essa valorização do bairro logo ao lado do centro histórico acabe depreciando e afetando o bairro que trouxe a visibilidade e o charme para o residencial. O restante, claro. Então, essa é a minha reflexão diária de como fazer
estratégias logísticas e de mobilidade para que esse crescimento da nossa cidade, também da qualidade de vida, não interfira no pacato e no singelo centro histórico, que tem seu charme pela sua imaterialidade também. Claro. Muito interessante essa reflexão, muito interessante. E isso volta ao planejamento urbano, né? Então, se você tem algo que você quer preservar, tem que ver alternativas para que, nesse exemplo da logística, a logística de materiais pesados tenham outras opções, não tem que passar exatamente por áreas mais sensíveis, né? Mais sensíveis, essa rua é sensível, esse calçamento é sensível, Claro. o gabarito das ruas é Mais pequeno, estreito, claro. a densidade de pessoas nas ruas é maior, então a gente está numa zona de conflito, Claro. de interesses e também de estilos de vida. Sim, sim, sim. Eu acredito que boa parte disso se resolveria com o entendimento do valor histórico que esse centro histórico tem. Acordar realmente as pessoas para perceberem que todo o restante é bonito, mas se beneficia dessa parte, né? Ou pode se beneficiar, inclusive, mais. Então, cabe também a gente pensar em estratégias de, entre aspas, vender, né, Mas essa eu riqueza, né? gostei da expressão, Né? porque hoje o nosso centro histórico, ele é um produto a É, ser consumido. exato. Então o turista ele vem, ele tira foto aqui, tanto daqui para lá quanto de cá para Vai cá. no Então Museu da Baleia, vai na... Né? várias Claro, perspectivas de Garopaba são a partir daqui ou voltadas para cá. Acho claro. importante lembrarmos que a imagem que temos da cidade, o cartão postal, é esse bairro. Nessa parte. É, excelente. Bom, eu gostaria de agradecer demais e também passar a palavra para ti. Se gostaria de fazer mais alguma observação, mencionar alguma coisa, ou passar pelo menos os seus contatos, onde as pessoas podem encontrar o teu trabalho, entrar em contato com o teu trabalho. E agradecer demais por essa conversa tão enriquecedora e Muito cheia de obrigada. insights para a nossa cidade de Garopaba e para a nossa cidade modelo, que espero que tenha elementos, né, apesar de ser provavelmente um bairro planejado, uma cidade nova, que tenha elementos históricos na sua região que sejam preservados e que tragam mais caráter, mais personalidade, não caráter, mais personalidade para o empreendimento. Né? Certo, certo. Bom, eu atendo na Casa do Padre, que é um restaurante da minha família, logo ao lado da igreja de São Joaquim. Aqui ao lado, maravilhoso. Então, É maravilhoso. essa minha percepção, ela é a partir da minha vivência. Então, algumas questões que eu trouxe aqui já são fundamentadas em pesquisas científicas e acadêmicas, mas muito de Garopaba eu trouxe a partir da minha vivência que eu compartilho aqui. Então, aqui tem fotos do meu avô Manfredo, tem pizza, tem vinho. Deliciosíssima. E a gente abre ao público também como comércio, mas nessa intenção de retribuir para Garopaba tantos verões em família, em união, em comunhão, tantos peixes assados e pescados com meus avós, com os meus pais. Então, a gente quer que o turista e o morador também construa as suas lembranças nesse cenário que tanto enfeitou as nossas ocasiões familiares, as nossas reuniões. E eu trabalho como arquiteta e urbanista, e atendo também, né, Projetos lindos e conscientes. execuções. A gente está hoje vivendo uma, uma explosão de construção civil em Garopaba. Sim. Então, meu olhar é voltado para a sustentabilidade. Então, aqui no Centro Histórico e também nas obras que eu atuo, eu espero sempre contribuir de alguma forma para a cidade de Garopaba. Na questão
ambiental, na questão de paisagem, na questão visual, estética e também na função. Então, tentando mediar o interesse, né, do privado, do coletivo e também da personalidade de cada um, né? Porque eu entendo que cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu gosto, mas não podemos esquecer que a gente é parte de uma cidade, parte de um coletivo e sem a nossa união, sem a nossa comunicação, acredito que os rumos não são positivos. Temos que nos unir, temos que nos alinhar para que esse movimento da cidade seja sempre sustentável. Excelente. Então, eu espero recebê-los na casa do padre um dia ou em algum trabalho técnico profissional. Vai ser um prazer mostrar as fotos do meu avô, vai ser um prazer compartilhar as lembranças da família e, quem sabe, fazer um brinde. Maravilhoso. Um lindo pôr do sol. Maravilhoso, exatamente. Eu ia mencionar isso. Fica num lugar, vocês tomaram a iniciativa de fazer a Casa do Padre, que é um restaurante maravilhoso, revitalizando parte da igreja histórica, nossa igreja original, São Joaquim. Então tem uma vista para o centro histórico e tem, não diria o melhor pôr do sol de Garopaba. Você pode ver, saboreando as pizzas e o vinho aqui na Casa do Padre, com música ao vivo. Em dias de sol tem música ao vivo. Um astral incrível, incrível. Para quem não é de Garopaba, quando vier para Garopaba, faça essa visita. E para quem é de Garopaba e não veio ainda, venham conhecer, porque vocês não sabem que estão perdendo até vir aqui conhecer esse espaço. Ana Paula, muito obrigado por essa contribuição, Sim. por trocar essa ideia tão importante de reflexão, né? Que cada um de nós temos que fazer em relação à nossa cidade, as coisas que fazem a nossa cidade ter mais valor. Exato. Né? E convidar você a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like. Mais entrevistas como essa vão vir aqui para o nosso canal e a gente continua buscando mais e mais informações para fazer a nossa cidade modelo uma cidade maravilhosa, com muita qualidade de vida, para todos nós nos desenvolvermos cada vez mais. Um grande abraço e até o próximo episódio.